Amém. A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez. Nós vamos abrir a palavra de Deus aqui em 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Devido ao meu problema de saúde que eu tive logo no início do ano, né, e, enfim, já venho carregando ele há algum tempo, né, eu trago algumas sequelas, né, de vez em quando eu tenho que me ausentar aqui do auditório e descer, né, porque a coisa aperta um pouco. Então foi por esse motivo que na hora aqui da oração eu não estava aqui em cima. Mas continue orando por mim para que Deus me dê graça, amém? 1 Reis 17. Vamos ler o texto todo, que nos diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água e que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanharei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não tema, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e o fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela o tomou do seu regaço e o levou para si. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava. E o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amém? Eram tempos de
de crise na terra de Israel. E dentre os vários reis, depois da morte de Davi, em que depois Salomão assumiu, e depois de Salomão, houve a divisão com os filhos de Salomão, a divisão do reino. E vários reis haviam se passado ali pela terra de Israel. E Acabe era o rei que estava reinando ali, naquele momento em que Elias, então, era o profeta em Israel. E Elias aparece aqui a primeira vez. Ele aparece do nada, já causando impacto, né? Já falando, olha, não vai chover até que eu venha falar novamente aqui. Né? Deus havia investido ele dessa autoridade, né? Tanto é que ele diz, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Né? Se nós formos observar aí os textos do Novo Testamento, eles informam que durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra de Israel. E Acabe era o rei. E o texto do capítulo 18, na parte final do capítulo, fala sobre Acabe e diz que ele foi o pior rei até então que tinha reinado sobre Israel. Porque ele havia feito tanta coisa errada, inclusive se casando com Jezabel, a famosa Jezabel, que não era do povo judeu e que trazia consigo outros ídolos, inclusive Baal, que era o Deus em que eles acreditavam, o Deus, entre aspas, que eles acreditavam que controlava a natureza, as chuvas principalmente, né? E Elias vem e causa esse impacto, e fala assim, olha, não vai chover, e acabou. Então pode cultuar Baal, pode apresentar sacrifício, pode fazer o que quiser. Ele estava dizendo isso, ele estava desafiando o Deus que eles acreditavam, não vai chover. E foi isso que aconteceu. Então, Elias vive nesse momento. E Acabe se deixava levar totalmente pela Jezabel. Tanto é que você vai observar os capítulos 19 em diante, você vai ver que Jezabel, então, é que toma a frente e fala assim, olha, vamos acabar com esse profeta, né? E acontece tudo aquilo que você já sabe. Elias depois enfrenta os profetas de Baal, e obtém vitória, mas mesmo assim, então, Jezabel começa uma perseguição contra ele, ele foge, tem um momento de tristeza e de depressão, né, aparente depressão na sua vida, em que ele entra numa caverna e quer morrer. Ele afirma com todas as letras, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, me leva. Né? Tipo, ele não estava aguentando mais, mas o Senhor sustenta Elias, e vocês sabem que Elias é um dos únicos. Temos 2 personagens, e Elias é um deles, que não experimentou a morte. Pelo menos ele, juntamente com Enoque, eles foram arrebatados, o Senhor tirou eles da terra. Enoque havia sido antes de Elias, e depois Elias também foi levado aos céus. E Elias tem toda essa proeminência, apesar de que no final nós vamos ver algumas questões em que eu gosto de falar, eu me identifico com Elias, não que eu faça milagres, entendeu? Mas para as fraquezas em que Elias apresenta aqui para nós, e ele era um ser humano como nós, como Tiago afirma. E Elias então aparece no Novo Testamento, inclusive no Monte da Transfiguração. Quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir até o monte, onde há aquela manifestação sobrenatural, aonde aparece ali, então, 2 personagens com Jesus, que estavam ali também, tal qual Jesus brilhando, né, em seu tamanho fulgor, eram Elias e Moisés. Então, Elias tem esse papel preponderante. João Batista também é confundido com Elias, né? Aliás, dizem que ele veio no espírito de Elias, ou seja, estava confrontando tudo e a todos. E nesse texto aqui, depois de Elias, então, profetizar que não ia chover, os irmãos estão vendo o que a falta de chuva acarreta? Nós estamos no momento em que faz tempo que não chove na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, né? Vocês viram os reservatórios como já estão? A maioria deles já estão abaixo do nível. E nós estamos sofrendo, inclusive, com esse ar seco. Aí as enfermidades respiratórias aparecem mais.
Mas o Senhor mandou ele, então, para o ribeiro de Querite. Olha, Elias, então você vai até o ribeiro de Querite, que era um ribeiro que essa localização, ninguém sabe direito dizer onde é, né? Era um lugar desconhecido, mas o Senhor mandou ele até aquele lugar, e eu vou te sustentar ali. Você vai tomar a água do ribeiro, e eu vou mandar corvos levar para você pão e carne de manhã, e pão e carne à tarde. Né? Que coisa tremenda, né? Corvos, aves de rapina, levando carne e levando pão. São os milagres que Deus faz, né? Que às vezes nós não conseguimos explicar. E ele ficou naquele lugar ali, provavelmente durante 1 ano mais ou menos, provavelmente. Porque depois o ribeiro se secou, a água acabou, e o Senhor disse para ele, olha, você vai agora para Sarepta. Sarepta já era uma região conhecida de Sidom, que é uma terra perto da onde a Jezabel tinha vindo, e uma viúva lá vai te sustentar. E ele foi para aquele lugar, né? No mínimo ele imaginou, deve ser uma viúva rica, né? Para me sustentar. Mas chegando naquele lugar, qual não foi a surpresa dele quando ele encontrou com a viúva? E a viúva estava ali colhendo alguns gravetinhos, e ele pede então água, e depois quando ela vai pegar a água, ele pede um bolo, e ela fala assim, olha, acho que você não está sabendo o que está acontecendo, né? Não está faltando tudo aqui nessa terra. Inclusive, esse daqui é o gravetinho que eu estou apanhando aqui para fazer um bolo para mim e para o meu filho, e a última refeição que nós vamos fazer. E depois nós vamos esperar a morte. Que situação difícil, né? Mas diz que Elias, então, ele pega e, ousado como era, ele fala, não, faz o seguinte, faça então um bolo primeiro para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. E ela creu, foi lá e fez o bolo para o profeta, e depois fez o bolo para o filho e para ela. E diz que a farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija também não terminou. Todos os dias ela fazia a refeição e aquele milagre acontecia diariamente. Não era uma abastança, não era isso, mas era o pão de cada dia que estava ali. Todos os dias. E ele deve ter ficado por ali mais uns 2 anos, provavelmente, porque levando em conta que era 3 anos e meio que não choveria sobre a terra, depois disso ele vai em frente aos profetas de Baal e depois já profetiza, né, mandando avisar Acabe que a chuva cairia sobre a terra. E durante esse tempo todo, ele foi sustentado por aquela viúva. Aliás, não por aquela viúva, ele foi sustentado pela mão de Deus. E aconteceu um episódio no final, então, da sua estadia ali, quase no final, porque enquanto ele estava ali, o filho da mulher, de repente, teve um probleminha lá e veio a falecer. A mulher falou assim, olha, você veio aqui para me abençoar ou para me amaldiçoar? Né? Porque o meu filho acabou de morrer. E Elias clama ao Senhor até num tom de reclamação. Senhor, pelo amor de Deus. Só foi eu chegar aqui, o filho dessa mulher morreu? Né? E aí ele leva o menino para o quarto dele, tem aquele momento com Deus e ora pelo menino, e o menino ressuscita. E ele entrega o menino vivo novamente para a sua mãe. E aí a viúva pôde dizer e atestar, verdadeiramente você é um homem de Deus, e a palavra de Deus na sua boca é a verdade. Essa é a história desse capítulo. E nós vamos ver aqui algumas lições em que o texto nos explica nessa noite, o texto nos apresenta nessa noite. Primeiro, esse cenário desolador, né? Nós estamos vivendo um momento de desolação na nossa pátria, não é verdade? Porque as pessoas parece que não se apercebem, mas o momento que nós estamos vivendo é dificílimo. Daqui a alguns meses nós estaremos votando para presidente. E em quem nós vamos votar? Né? A nossa esperança não pode estar no homem, não é verdade? Mas nós temos que escolher alguém. Temos que escolher alguém. E o quadro se apresenta desta maneira. Nós tivemos agora essa semana, né, um candidato mais à direita, pegou uma criança no seu colo e fez com a menininha lá, né, um gesto para fazer como se estivesse portando uma arma. Ela fez assim.
E aí, o pessoal mais à esquerda caiu matando. Né? Como que pode? Aliás, não foi só a esquerda, todo o pessoal ali que está contra ele. Né? Como que pode? Isso daí já está induzindo a criança, depois quando cresce vai ficar violento e tudo mais. Então para eles isso era algo terrível. Agora, crianças participarem de cenas em teatros com homens nus e tudo mais, não era problema. Mas isso era problema. Para você ver a situação em que nós estamos vivendo. Então, o cenário em nosso país, na minha concepção, ele é desolador. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos vivendo momentos em que nós precisamos pedir sabedoria para Deus em como nós vamos votar em outubro. Né? Que Deus nos livre e nos guarde e que Deus proteja a nossa nação. A atual situação do Brasil e a atual situação da igreja brasileira também, porque se a gente for observar, a igreja deveria estar fazendo a diferença, não é verdade? Porque nós nunca vimos, segundo as estatísticas, um crescimento tão grande da igreja como está acontecendo no Brasil. Os números do IBGE apresentam tudo isso daí, mas eu tenho a impressão de que a igreja não está fazendo diferença. Porque a situação está desta forma. E às vezes nós vamos à igreja fazendo alianças que não deveriam fazer. Nós devemos orar muito pedindo direção a Deus. Outra lição que nós podemos extrair desse texto é que Deus está no controle de tudo. Deus está exatamente, rigorosamente no controle. Olha só, Elias vai lá e fala assim, olha, não vai chover. E aí eles acreditavam que ia chover, porque Baal era o Deus deles, é o Deus da chuva. Então, devem ter feito tudo o que poderiam fazer para que a chuva caísse. Todo tipo de dança da chuva, toca daqui, toca dali, dança acolá, não é verdade? Se você for observar depois do desafio com os profetas de Baal, diz que eles até se cortavam, né? E Elias ficava lá, vai lá, grita mais alto, talvez ele tenha ido viajar. Né? Está muito ocupado, não pode atender vocês. E Elias fala assim, ó, não vai chover até que eu volte a dizer para você novamente que a chuva vai cair. E eles devem ter tentado o primeiro, o segundo dia, talvez até um mês, e viram que a coisa não estava adiantando. E não choveu durante 3 anos e meio. Meus amados, a Bíblia não é um livro de histórias fantasiosas. A Bíblia, muito embora ela não seja um livro que procura demonstrar ou atestar a história, ela contém informações que de maneira nenhuma conflitam com o que a arqueologia, com o que os cientistas, com o que os estudiosos têm feito. Eu lembro quando eu fiz vestibular, faz pouco tempo, né? Foi um cursinho rápido, e o professor de história que eu tinha, ele tinha estudado na USP, né? E aí um dia, eu perguntei para ele estava falando sobre povos antigos, né? Estão falando de filisteus, assírios e tudo mais. Aí eu, de curiosidade, perguntei para ele, mas professor, que livro que vocês utilizam, que material vocês utilizam para estudar povos antigos? Aí ele vira para mim e fala assim, a Bíblia. Eu falei, a Bíblia? Porque a Bíblia é o livro que mais tem informações sobre povos antigos. Aí eu fiquei pensando comigo, tá vendo? E às vezes tem gente dentro da igreja que fala, não, tem coisas aqui que são fantasiosas, ali Gênesis, eu não sei o que tem, blá, blá. Gente, tudo que está registrado aqui aconteceu. E nós, como crentes, como cristãos, nós cremos na palavra de Deus, que ela é a verdade. Ou seja, durante 3 anos e meio não choveria, significa que Deus é quem estava no controle. Não vai chover, eu estou no controle. Porque ninguém poderia comandar a natureza, muito embora eles acreditassem que Baal pudesse fazer isso, somente Deus poderia controlar a natureza. Aliás, ele já controla, ele já determinou as estações do ano, cada qual com as suas características, com seus acontecimentos, e ele faz esse tipo de controle na nossa história, na história da humanidade, na história do mundo a qual nós vivemos. Outra lição, Deus mandou ele para o ribeiro de Querite, com água
pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, de uma maneira muito inusitada. E depois ele manda também para a viúva, que não tinha absolutamente nada, mas sustentou ele durante esse período de seca. Ou seja, a provisão diária de Deus em tempos de crise, ela se faz presente. Quantos aqui já ficaram desempregados durante um tempo considerável? Levanta a mão assim comigo, olha lá. Muitos irmãos, né? Deus não sustentou a sua vida durante esse período? Sustentou, não sustentou? E Ele continua sustentando. Ele continua diariamente nos dando os meios, por mais inusitados que sejam. Às vezes Ele trabalha nas situações, Ele trabalha nos lugares onde nós passamos, Ele trabalha por intermédio de pessoas que entram na nossa vida para nos abençoar. Eu lembro que eu fiquei uns 2 períodos desempregados durante a minha vida profissional. E foram períodos extensos, um período eu fiquei até 1 ano, mais ou menos, desempregado, e minha mãe ainda ela era viva, e era eu e minha mãe recebia uma aposentadoria, né? E eu ficava ali tão constrangido, ainda comentava com os meus amigos, puxa vida, depois de adulto já, né, eu pensava que eu ia poder dar uma provisão melhor para minha mãe, e agora está acontecendo ao contrário. É a minha mãe que está me sustentando. Porque a provisão diária de Deus, a provisão de Deus, ela vem diariamente em nossas vidas, e das maneiras mais inusitadas. Quantas vezes amigos, pessoas ali próximas, chegaram para mim e falaram assim, olha, pega esse ticket aqui de alimentação, para você ir no mercado e tudo mais. E ali era a provisão diária de Deus, a provisão de Deus sobre a minha vida e a vida da minha mãe. Porque o Senhor cuida do que são seus. O Senhor cuida de nós. O Senhor, das maneiras que nós nem pensamos, da onde vem, o Senhor manda a provisão. O Senhor cuida. Eu lembro quando eu era criança, como eu disse para vocês, meu pai faleceu muito cedo, né? E eu não tinha uma bicicleta, e a molecada da rua toda tinha bicicleta. E tinha um irmão que chamava irmão Miguel. Ele era daqueles irmãos assim, meio esquisito, sabe? Meio estranhão. Mas que andava para cá, andava para lá, mas ele tinha uma situação um pouco melhor, mas era aquela pessoa muito crente mesmo. Então ele gostava de ir visitar um, visitar outro, e ele andou indo na subcongregação do Moinho Velho, a Vila Libânia, que minha mãe congregava, então ele pegou amizade com a gente e tudo mais. E eu lembro que aquele dia ele foi na minha casa, o irmão Miguel, e levou uma bicicleta. O filho dele ganhou uma nova, e ele levou uma bicicleta para mim. Até nisso eu vi a provisão de Deus na minha vida, porque eu não cresci traumatizado de não ter andado de bicicleta, entendeu? Mas brincadeiras à parte, até nisso a provisão de Deus esteve na minha vida, assim como você deve se lembrar também de tantas outras situações que o Senhor sustentou você, nas situações mais difíceis, nas noites mais escuras, nas situações que parecia que tudo ia acabar, como era o caso da viúva de Sarepta. Ela disse assim para Elias, Elias, eu vou fazer aqui essa refeição para mim e para o meu filho, e nós vamos esperar a morte chegar. Mas a morte não chegou, porque a provisão de Deus esteve sobre a vida dela e do seu filho, e assim como a provisão do Senhor está sobre as nossas vidas nesta noite, tem nos sustentado. Amém? Outra lição que nós aprendemos é que Deus é a fonte inesgotável de recursos. Aquela mulher tinha poucos recursos, tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas a viúva creu na palavra do profeta. Se você observar no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus fala dessa viúva. Fala assim, olha, no tempo de Elias, tinha muitas viúvas ali na terra de Israel. Mas Elias foi apenas para uma delas, que era a viúva de Sarepta. E ela tinha poucos recursos, e com esses poucos recursos, o Senhor sustentou a vida dela. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui.
A Bíblia nos ensina isso, e com a experiência nós também aprendemos, e se você ainda não aprendeu sobre isso, é bom que você aprenda, que não são os nossos recursos que nos sustentam, não são as nossas posses, não são tudo aquilo que nós temos que nos sustenta, mas quem nos sustenta é o Senhor, porque Ele é a fonte de recursos. Eu gosto sempre de dar o exemplo da minha mãe, mas eu tenho muitas outras irmãs também, a irmã Etelvina, que congregou no Moinho Velho, que é tia do Hermes, lá do Brás. O senhor deve ter conhecido ela. E minha mãe era muito amiga dela, e eram pessoas que minha mãe recebia uma pequena aposentadoria do meu pai, e ela não podia trabalhar porque era enferma. Mãe Etelvina também. A gente chamava de mãe Tergina, mas estava errado, era Etelvina. E aí ela também tinha uma vida muito simples, mas essas irmãs, uma coisa que elas tinham era a fidelidade ao Senhor. Quando recebiam ali a aposentadoria, a primeira coisa que faziam que separar o dízimo. Separar o dízimo de um valor menor que o salário mínimo, por exemplo. Porque elas sabiam que a fonte de recursos não era elas, era o Senhor. Separavam o dízimo e com o resto, a minha mãe, por exemplo, sustentava a mim e minha irmã. E nós crescemos assim. E Deus abençoou a vida dela tremendamente durante todo esse processo. Se eu aprendi a ser fiel no dízimo, além da palavra de Deus que nos orienta a ofertar. O problema é que hoje o pessoal quer falar, não, mas o dízimo é lá no antigo e tudo mais. Bom, só que não quer dar nenhum tipo de oferta também na igreja. Não dá nenhum tipo de oferta. Porque no Novo Testamento, a obrigação, digamos assim, de ofertar na igreja ainda é maior. Não são apenas os 10%, a gente usa os 10% como parâmetro para dar o dízimo, mas se você observar o Novo Testamento, você vai ver que Paulo orienta que cada um contribua segundo aquilo que propôs no seu coração com alegria, como que agradecendo ao Senhor. Vocês lembram lá no início da igreja, quando Ananias e Safira, eles resolvem então ofertar na igreja? Não era dízimo que eles estavam dando, mas era uma oferta que eles queriam dar. Então, como eles viram todo mundo vendendo as suas propriedades e apresentando lá o dinheiro aos pés dos apóstolos, eles quiseram também fazer uma média. Falaram assim, vamos fazer o seguinte, a gente vende aqui essa propriedade e a gente não apresenta o dinheiro todo. A gente pega e fala que foi tanto e apresenta o valor. Eles não eram obrigados a fazer aquilo, mas quiseram aparecer perante a comunidade como pessoas que ofertavam e ofertavam generosamente, mas mentiram ao Senhor. E aconteceu o que aconteceu com eles. Meus queridos, tudo que nós recebemos, tudo que nós temos, vem de Deus. Essa viúva aqui, ela desafiou a lógica, porque se ela só tinha aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, e mesmo nessa situação, quando o profeta falou assim, olha, faz primeiro para mim, e depois para você, ela creu. Meu querido, creia que o Senhor sustenta a sua vida e seja generoso na obra do Senhor. Abra mão na obra do Senhor, porque você será abençoado. O Senhor te sustenta. Não estou dizendo que se você der X, você vai ganhar 10 vezes esse X. Não, não é isso. Mas creia que o Senhor te sustenta mesmo com poucos recursos e seja grato a Ele, seja generoso. Faça como essa viúva que creu na palavra do profeta. Pois não. O
O pastor está dizendo, para quem não ouviu, que na época em que, eu estou falando da minha mãe, ele era o tesoureiro na igreja, lá no Moinho Velho, né? E o pastor Lupércio era o pastor dirigente do Moinho Velho. E ele acompanhava o dízimo da minha mãe, o dízimo da nossa irmã Iteuvina e também da sogra dele, a nossa irmã Idalmira, que eram fiéis. Falta gente fiel assim hoje em dia. 3 viúvas. Falta gente fiel assim. Parece que nós não confiamos em Deus. Queridos, Deus nos sustenta. Deus nos conduz. Deus abre as portas dos céus. E a coisa acontece da onde nós menos imaginamos. Deus cuida de nós. Sejamos fiéis ao Senhor. Meus queridos, outra lição que nós aprendemos é que a graça de Deus é para todos. Lucas capítulo 4, do 16 ao 30, eu já mencionei para vocês, mas no versículo 25, Jesus fala assim, olha, na época de Elias tinha muitas viúvas em Israel, mas o Senhor mandou Elias para Sarepta, para a viúva de Sarepta. Isso significa que a graça do Senhor é para todos. Essa viúva não era nem de Israel, o Senhor mandou Elias lá, para suprir as necessidades daquela casa. Meus queridos, a graça do Senhor é para todos. E você tem que ser o canal de bênção da graça do Senhor na vida das pessoas que estão à sua volta. Você tem que ser bênção na sua família, você tem que ser bênção lá onde você trabalha, tem que ser o canal de graça. Como Elias foi o canal da graça do Senhor para aquela viúva, nós temos que ser o canal da graça aonde nós estivermos. Porque pessoas trabalham ao nosso lado, elas pegam um meio de transporte, às vezes ao nosso lado, e precisam de uma palavra, precisam de um carinho, precisam apenas de algo que nós podemos dizer, e às vezes nós ficamos de boca fechada. O Senhor quer que nós sejamos canal de bênção, canal da sua graça. A graça do Senhor sobre aquela viúva que nem era de Israel, veio todos os dias durante esse período de dificuldade, que nós sejamos um canal de bênção, um canal de graça do Senhor, aonde quer que nós estejamos. Como diz o hino da harpa, muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Que nós possamos ser canal da graça do Senhor na vida das pessoas que estão à nossa volta, na vida daqueles que precisam da nossa palavra. Eu trabalho num banco. E na minha área ali ela tem bastante funcionário, assim como o banco também tem bastante funcionário. Não é como o Bradesco, onde a Terlane está trabalhando atualmente, que tem lá uma cidade toda de funcionários, mas tem um número razoável. E às vezes eu percebo que andando nos outros setores, em andares, às vezes eu vou na diretoria e converso com um, converso com outro, tanta gente que está sedenta de ouvir uma palavra de consolo, uma palavra, um aconselhamento, de ouvir algo. Eu ouço, às vezes apenas que você ouça, e nós não paramos para ouvir. Nós devemos ser canal da graça do Senhor, meus queridos. Canal da graça do Senhor dentro da nossa igreja. Porque nós, às vezes, sentamos todos os dias ao lado de alguém, ou às vezes alguém senta ao nosso lado um dia só e a gente sequer procura saber quem é a pessoa ou o que nós podemos fazer por ela. Mas que sejamos canais de bênção e da graça do Senhor sobre todos, sobre a vida de todos, porque a graça de Deus é para todos. Uma outra lição que nós tiramos desse texto é que Deus sustenta a vida e é o dono da vida. Então Deus sustenta a vida e é o dono da vida. Durante todo o período, Deus sustentou a vida daquela viúva e do seu filho, e de Elias. Depois o filho veio a morrer. E aquela mulher foi lá reclamar com Elias, né? Ela devia estar com a consciência um pouco pesada, né? Porque ela fala assim, poxa, você veio trazer a mim os meus pecados, né? Ela diz isso daqui. Depois dessas coisas, versículo 17. Sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nenhum fôlego ficou nele. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Então ela devia estar lembrando de alguma coisa que ela fez e achou que estava recebendo a retribuição por causa do problema que ela tinha tido, talvez no passado.
E o Senhor tinha matado o filho dela por causa disso. Elias também fica, depois nós vamos comentar sobre isso, fica numa situação embaraçosa, mas no final, Elias ora por aquele menino, e aquele menino ressuscita. Porque Deus sustenta a vida, e Ele também é o doador da vida. Jeremias, ele diz no seu livro, em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. O que significa isso, meus queridos? Que se eu acordo todas as manhãs, se você acorda todas as manhãs, é porque as misericórdias do Senhor te dão condições de acordar. Porque senão nós não acordaríamos. É a misericórdia do Senhor que nos sustenta todos os dias, dando-nos a condição de viver, a condição de respirar. Tem um texto interessante, eu até separei para ler aqui com vocês, Lucas capítulo 12, dos versículos 4 a 9. O texto nos diz assim, Jesus dizendo: "E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos." Meus queridos, Deus sustenta a vida. Aqui Jesus está dizendo assim, olha, os passarinhos que se vendem na feira, se vendem 5 por 2 moedinhas. E nenhum deles é esquecido por Deus. E ele continua dizendo, até o cabelo da cabeça de vocês está contado. Ele sabe exatamente quantos fios nós temos na cabeça. Olha, se Ele sabe todas essas coisas, nós devemos ter a plena consciência, a plena convicção e a plena fé que o Senhor está nos sustentando, porque nós somos mais importantes do que essas aves, segundo o texto. E às vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da situação, não é? Às vezes a vontade que dá é jogar tudo para o alto e dizer que o Senhor nos esqueceu e nos abandonou. Mas Deus nunca nos esquece, nunca nos abandona. Ele está no comando de todas as coisas, Ele sustenta a vida, Ele é o doador da vida. Quando o menino morreu, tudo tinha acabado então, mas aí o Senhor usou o profeta e o menino ressuscitou, porque Ele é o doador da vida, Ele é o doador da vida. E por último, eu quero ver com vocês a oscilação entre a fé e a dúvida. Ela é mais comum na vida cristã do que nós pensamos. Tiago, capítulo 5, versículo 17. O apóstolo vai dizer o seguinte: Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, é o texto mais tradicional, orou, e não choveu durante 3 anos e meio, e depois ele orou novamente, e a chuva caiu sobre a terra. Mas o que eu quero chamar a atenção para que ele diz, um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, ou seja, era um ser humano como eu e você. Tem algo interessante também ainda no capítulo que nós acabamos de ler, lá de 1 Reis, que eu quero destacar aqui com vocês, é exatamente quando ele faz a oração para o menino ressuscitar, e um pouco antes, olha como ele fala com o Senhor: ó Senhor Deus meu, também a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o filho. Elias aqui ficou um pouco descontente, não ficou? Falou assim, manda eu vir para cá, eu venho, chega aqui, o menino morre, vai dar a impressão que a culpa é minha, né? Ele está reclamando. E nós vamos ver depois nos capítulos seguintes, que ele tem esse sentimento de inadequação em meio a situações difíceis pelas quais ele passa.
O capítulo 19, versículo 4, ele então fala com o Senhor que ele preferia morrer. Ele fala, não sou melhor que os meus pais passaram por aqui, já foram. Senhor, me leva também. E mais adiante, no mesmo capítulo, quando o Senhor pede para ele, vai descansar, Elias, ele dorme. O Senhor alimenta ele. E aí ele acorda e fala assim, Senhor, mas ficou só eu. Mataram todos os profetas. Eu estou sozinho, todos me abandonaram. O Senhor diz para ele, olha, você não está sozinho não, Elias. 7.000 ainda se salvaram, estão vivos. 7.000 profetas, não é só você, a obra continua. E o Senhor então pede para ele dormir mais um pouco, ele dorme. E o Senhor levanta ele e fala assim para ele, olha, Elias, você não vai ter descanso enquanto você estiver comigo, não. Seu descanso não é aqui. Você vai ter que ungir reis ainda, fazer uma série de coisas. Mas no final, você vai ter a sua recompensa. Segunda Reis, capítulo 2, nós vamos ter a descrição do arrebatamento de Elias. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesta noite, eu não vou nem perguntar quantos já passaram por isso, mas quero que você responda sozinho, intimamente. Às vezes nós passamos por situações de dúvidas, não passamos? Isso é relativamente comum na vida cristã. Elias, o grande profeta, que é mencionado até no Novo Testamento, que apareceu no Monte da Transfiguração, que é citado lá pelo apóstolo Tiago na sua carta, ele teve esses momentos de oscilação. Ele fala, mas Senhor, eu estou aqui, o menino morreu. Senhor, mataram todos os profetas, Senhor, me leva também, eu quero morrer, eu não quero mais ficar aqui. E no final do ministério de Elias, Eliseu, que era o seu aprendiz, aquele que estava ao seu lado, estando sempre ali acompanhando todos os passos do profeta, porque Elias falou assim, olha, eu vou ser arrebatado, e Eliseu queria, então eu quero ver você ser arrebatado. Você conhece essa história, e Eliseu então acompanhou Elias aonde quer que ele fosse, acompanhava Elias aonde quer que ele fosse, e nós vemos que no final, acontece algo miraculoso, carros de fogo aparecem, e Elias foi levado aos céus, porque apesar de ele viver a oscilação durante toda a sua vida, momentos difíceis pelos quais ele passou, ele continuava crendo no Senhor, mesmo em momentos de aparente fraqueza, de aparente contradição, ele sabia que Deus estava cuidando dele, e ele foi arrebatado para estar com o Senhor, e não passou pela morte. E Eliseu ficou ali e recebeu a capa do seu mestre, né? Ele pediu uma porção dobrada, falou assim, o que eu quero de você era uma porção dobrada. Então aí a gente vai observar que o ministério de Elias, em termos de milagre, teve muito mais assim eficácia nesse sentido, né? Porque parece que realmente o Senhor deu uma porção dobrada para ele na realização dos grandes milagres. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: Deus vai sustentar você até o final da jornada. Vai sustentar. Eu lembro que a sogra da minha irmã, ela era uma mulher nordestina, a mãe de Jusinaldo, e gostava, não sei se ela gostava, mas ela sempre estava mudando de cidade, morava um tempo aqui, daqui a pouco morava um tempo lá, tempo acolá, morou aqui em São Paulo, voltava para o Nordeste, lá no Nordeste de uma da cidade para outra, mas não parou, durante a vida toda dela. E a sensação daquela, parece que ela não se sentia bem nem aqui, nem acolá, e aqui, acolá, tal. Quando chegou no dia, então, que ela partiu para a eternidade, em que eu fui me encontrar com o Jusinaldo e com os irmãos dele, para ainda realizar o velório, o sepultamento. E aí nós fomos fazer uma oração, e Deus me guiou aquela oração a dizer o seguinte: Senhor, hoje pela manhã a tua serva encontrou descanso. Porque ela perambulou aqui e perambulou acolá, mas hoje ela encontrou a sua terra final. Como diz o hino, que hoje faz parte da harpa, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Meus queridos, a vitória já está garantida, a vitória já está decretada pelo Senhor.
Nós podemos passar por vales de sombra de morte aqui nesse mundo. Aliás, eu sou capaz de afirmar em que nós estamos passando pelo deserto. A Bíblia nos afirma isso, porque nós vamos ver o povo de Israel saindo do Egito para entrar na terra prometida. Eles passam pelo deserto o tempo todo, e nós também estamos caminhando para a terra prometida, e nós estamos andando no deserto, com o sol causticante, com as noites frias, mas nós temos a garantia que o Senhor está conosco, e vai nos levar até a sua presença, naquele grande dia, seja por intermédio da morte, seja pelo arrebatamento da igreja, nós estaremos na presença do Senhor, e a nossa vitória já está garantida. Eu quero orar com você nessa noite. E antes de orar, eu queria que perguntar para você, que está aqui pela primeira vez, ou foi convidado por alguém, ou veio sozinho, e ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, e gostaria de aceitá-lo na sua vida. A vida não é fácil, a vida ela traz sofrimentos, ela traz decepções, ela traz angústias, mas ela fica muito mais fácil de ser vivida quando nós temos a certeza que no final tudo dará certo. O triste do homem e da mulher é viver sem saber para onde vai. Mas se você aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que morreu pelos seus pecados, você saberá e terá certeza para onde você vai. Mesmo apesar dos percalços da jornada, você vai ter certeza que um dia você estará seguro na presença do Senhor. E eu queria lançar esse apelo. Se você deseja aceitar a Jesus, levanta a sua mão comigo. Nós iremos orar por você nessa noite. Tem alguém aqui? Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor? Alguém que está longe, que está se sentindo distante? Levanta a sua mão, nós vamos orar por você nessa noite. E Deus vai te dar graça. Se você ainda não aceitou Jesus, Ele vai te salvar e vai te dar certeza de vida eterna, e vai te dar a garantia que você estará um dia com Ele na eternidade. Amém? Levanta a sua mão comigo. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe e que você volte outras vezes. Mas eu quero orar com você nessa noite, que está aqui de um modo geral, que está passando por momentos difíceis, momentos de angústias, momentos de dor, momentos de perdas, momentos de separação, momentos em que você talvez não esteja suportando. O Senhor te sustentará. Curva a sua cabeça nessa hora e nós vamos orar juntos aqui. A equipe já se aproxima, né? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu conforto. Muito obrigado pelo Teu sustento, Senhor. Muito obrigado pela Tua misericórdia e graça. Pela Tua misericórdia que nos sustenta todos os dias na Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Que Tu possas, Senhor, nos ajudar esses irmãos que estão aqui nesta noite, que talvez estejam passando por momentos difíceis, conflitos familiares, desemprego, enfermidade, Senhor. Queremos pedir que haja, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, sustentando, Senhor, renovando, restaurando nesta noite, Senhor. Senhor, que Tu possas abençoar o Teu povo, Senhor, abençoar a Tua igreja, Senhor. Senhor, que nós possamos ter cada dia mais essa certeza, que nós possamos cada dia mais ter a convicção, Senhor, de que Tu estás conosco. Tu estás conosco, e que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, Senhor, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Senhor. Nos ajuda a crer nestas verdades e continuarmos a jornada, Senhor. Vamos ficar em pé, meus queridos. Aplauda ao Senhor nessa noite. Vamos ficar em pé. Aleluia.